Estamos vivendo o mês de setembro, né? E você que está nos acompanhando nos nossos episódios, nos nossos podcasts, vocês estão percebendo que nós estamos estudando o mês, estudando a carta aos Romanos, um livro dedicado então ao mês da Bíblia. E você já leu algum capítulo este mês? Já estamos nos aproximando aí para meados do mês de setembro. E quem se organizou, com certeza, vai conseguir estudar este livro, vai conseguir meditar e tirar para a vida vários grandes ensinamentos. Nós, como igreja, como paróquia, Nossa Senhora do Eterno Socorro, estamos propondo para os nossos fiéis e disponibilizando esses podcasts, onde ajuda, de uma certa forma, os nossos fiéis a compreenderem melhor. É claro que um estudo mais aprofundado requer mais tempo e requer, com certeza, mais paciência e profundidade em cada capítulo. Aqui é uma introdução, de forma, direi, geral, sem nenhuma pretensão de concluir todas as temáticas que tem e que comporta em cada capítulo. Nós sabemos que cada capítulo da Carta aos Romanos é de uma riqueza realmente grande, inconfundível. E todos nós somos chamados a nos empenhar com atenção. Chegamos então ao capítulo 13º, é um capítulo riquíssimo. Paulo ele fala aqui da relação com as autoridades civis, da centralidade do amor como plenitude da lei e da vigilância diante do fim dos tempos, que nós chamamos dentro da teologia de escatologia. São os tempos últimos, o fim dos tempos. Então, como viver? Nós estamos dentro desta parte última da carta, que é a parte exortativa, é um termo técnico que se usa, é o termo paranese, mas nós não estamos muito preocupados com esse termo técnico. O que é muito interessante para nós entendermos é que essa última parte da carta aos Romanos é uma parte dedicada à vida prática, como viver na prática a misericórdia, a salvação, a justificação divina. E Paulo nos deixa claro isso. E hoje, neste capítulo 13, ele vai nos chamar a atenção de como nos relacionar, sobretudo, em primeiro lugar, com as autoridades civis. Vai chamar bastante atenção estes versículos, sobretudo as seções ali do versículo 1 até o versículo 7, porque Paulo ele vai exortar todos os fiéis, não só os romanos residentes em Roma daquela época, mas o termo está no geral, né? Para todas as almas santas. Ele vai exortar a viver a submissão às autoridades. Parece quase romper com uma linha de raciocínio que ele vinha traçando ao longo da carta e, de repente, de maneira quase que abrupta, ele insere essa temática. Alguns estudiosos quase duvidam se foi o próprio Paulo que escreveu ou, quando interpretam, tem certas divergências, linhas de interpretação para tentar entender por que e como nós temos que ser submissos às autoridades civis. Alguém quis até entender essas autoridades como autoridades angélicas, mas, na verdade, Paulo aqui está falando das autoridades civis vigentes daquela época, as autoridades, os imperadores, os reis, os governadores romanos. Aqui é muito claro, não tem como a gente colocar palavras na boca de Paulo, né? Agora, o importante é entendermos em que sentido nós somos chamados a sermos submissos às autoridades. E como ele também vai considerar as autoridades civis como instituídos por Deus. É bom entender, interessante e necessário entender que Paulo aqui ele não está sacralizando, né? Não está sacralizando o rei, o governador, enfim, as autoridades civis, que pode ser uma linha ou uma brecha de interpretação para alguns. Pensar que Paulo está colocando esses homens responsáveis pela ordem social como se estivesse quase acima de Deus ou como um poder muito sacro, né? Temos que ter cuidado com isso. Então, no versículo de 1 a 7, Paulo ele vai
traçar essa afirmação, né, muito, que vai depois gerar vários debates, né, como eu estou colocando na nossa introdução. Ele diz o seguinte: todos, no capítulo 13, versículo 1, todos devem submeter-se às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. Veja que Paulo está falando aqui diretamente para as autoridades constituídas, imperadores, governadores, enfim, imperadores. E é bom a gente contextualizar, né? Porque às vezes nós também queremos atualizar esse pensamento paulino, e aí às vezes a gente vê também certo tipo de governo, certo tipo de pessoas que entram para assumir uma responsabilidade desse tamanho que, quando a gente vê na prática, não parece vir de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Sobretudo com o dinamismo que já tinha na época e existe ainda hoje de se chegar ao poder. Muitas das vezes são pessoas que não se deixam ser conduzidas por Deus. Mas aí Paulo vai deixar claro, né? Vai deixar muito claro em que sentido ele considera as autoridades civis como instituídas por Deus. Nós vamos com calma que a gente vai entender esse debate, porque ele é bem complexo e é bem delicado e precisa ser entendido como tal. O apóstolo ele não justifica abusos, nem legitima qualquer forma de tirania, né? O que ele sublinha é que a ordem social é querida por Deus e que a autoridade tem um papel, né, de serviço ao bem comum. É isso que ele vai considerar. Que a ordem social ela é querida por Deus, então aquela pessoa que assume essa responsabilidade de colocar ordem, ele se coloca a serviço ao bem do bem comum, das pessoas, do povo. De fato, ele vai chamar os imperadores, governadores, enfim, as autoridades civis de diáconos, diaconós, ou seja, de pessoas que estão a serviço. Então, enquanto essas pessoas estão a serviço do bem comum social, da sociedade, essas pessoas são colocadas ali por Deus. No momento que elas desviam ou começam a fazer coisas que não estão mais servindo, estão querendo ser servidas, desse ponto de vista, aí sim a gente não precisa e não somos obrigados a ser submissos, né? Paulo ele escreve num contexto em que os cristãos eles eram suspeitos de desordem, né? Desordem política. Nós temos vários registros onde os cristãos eles foram atacados diversas vezes, sobretudo em Roma, algumas revoluções, debaixo ainda do poder de Nero. Nero colocou a culpa nos cristãos, então os cristãos eles tinham digamos assim, carregavam essa cruz. Qualquer revolução já jogava para cima dos cristãos. Então Paulo escreve numa época muito, muito conflituosa e delicada, no momento que ele chama os cristãos: olha, vocês precisam estar submissos, ou seja, por isso ele insiste, né, que a fé não é rebeldia contra a sociedade, mas fermento de justiça e paz. Então, não é se rebelando contra o Estado, contra o governo, não é isso que o cristão é chamado a fazer, né? Mas é criar ordem, desde que esse sistema governamental, quem está ali, esteja de fato agindo segundo a vontade de Deus. Isso é muito importante. O Catecismo da Igreja Católica, ele retoma esses ensinamentos, né? Sobretudo no número 1899, ele vai dizer: toda instituição está fundada na natureza humana e, portanto, participa, de certa maneira, da autoridade de Deus. A autoridade, vai dizer no número 19.902, ele vai dizer: a autoridade deve ser exercida como serviço para o bem comum. Ainda o Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: os cidadãos têm o dever de obedecer às autoridades legítimas e contribuir para o bem da sociedade. Portanto, a submissão, meus irmãos, a submissão cristã não é um servilismo, mas é um reconhecimento de que a ordem justa, ela colabora com o plano de Deus. Aí seja os cidadãos e seja os governantes, todos eles têm que estar agindo de acordo com a vontade de Deus. Por isso que um governador, quem está na liderança, não é um homem temente a Deus,
é uma pessoa que a gente precisa realmente ter muito cuidado, né, em colocar na administração, no cuidado de uma sociedade. Nós temos que ter muito cuidado. Santo Irineu de Leão via a autoridade política como uma expressão da providência divina, que guia, de uma certa forma, também a história, né? Orígenes, outro grande padre da igreja, da patrística, ele sublinhava que a obediência às leis justas, é claro, é parte da obediência a Deus. E Santo Agostinho, no famoso livro A Cidade de Deus, ele deixa muito claro também, distingue a cidade terrena e a cidade celeste, né? O cristão obedece às autoridades temporais, mas nunca absolutiza o Estado, pois só Deus é o Senhor. Então temos que ter muito cuidado em não colocar o Estado ou os governadores acima, né? O cristão ele é chamado, na verdade, a obedecer ao Estado enquanto este busca o bem comum, mas permanece livre diante das injustiças, pois sua fidelidade última é a Cristo. Portanto, se tem um governo que ele se torna corrupto, que ele não cuida mais do bem comum, não está ali como um servidor público, mas está ali já para querer ser servido, desse ponto de vista, você não é obrigado, né? Então, temos que ter muito essa consciência na nossa mente. Depois que ele trabalha, depois que ele nos exorta como nós deveríamos nos comportar com as autoridades em prol da ordem social, isso é muito bonito, né? É muito bonito, desde que tudo isso realmente esteja dentro de um sistema justo, né? Depois que ele trabalha e exorta como se relacionar com as autoridades civis, ele vai falar de uma outra temática que é central, né? Que é o amor como plenitude da lei. Depois de falar da ordem social, Paulo volta-se para o coração da vida cristã. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 8, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, recíproco, pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei. O amor, meus irmãos, é a chave de toda a ética cristã. Os mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar, se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como Jesus amou na linha do pensamento dos evangelistas. Então, tudo se reduz no amor. Aqui, Paulo ele retoma a síntese de Jesus, né? O amor é o cumprimento da lei. Mateus 22, 37, 40. O Catecismo da Igreja Católica também nos diz e reafirma isso, né? O amor é a alma da santidade a qual todos são chamados. Número 826. A caridade é o vínculo da perfeição e a forma de todas as virtudes. E São Paulo ele vai deixar claro, né? Se falta o amor, você pode falar a língua dos anjos, você pode falar todas as línguas, você pode ter isso, fazer aquilo, ter outros tipos de dons, mas se faltar o amor, de nada vale. Santo Agostinho, aqui nós entramos no mundo da patrística, as pérolas que a patrística tem registrado e nos dá como grandes joias para nós e grandes ensinamentos. Santo Agostinho diz, ama e faz o que quiseres. Me parece quase contraditória e perigosa essa frase, amas e faz o que quiseres. Mas perigosa não é, pois quem ama verdadeiramente não age contra Deus. Ele diz, você ama e aí você está livre para fazer o que você quiser. Ou seja, quem ama não trai, quem ama não rouba, quem ama não mata. Então, no momento em que você está sob o poder do amor, e dentro e com o amor, pronto, você está livre para agir, porque com certeza as suas ações vão ser ações que agradam a Deus. São João Crisóstomo, boca de ouro, conhecido assim na patrística, destacava que a caridade é mais elevada que qualquer observância legal. Ela é a lei gravada no coração de cada um de nós pelo Espírito Santo. Olha só que definição bonita, né? E depois a gente vai terminando essa reflexão com o último ponto, que é abordado dentro deste capítulo 13º, que é a vida última, né? Tá? A vigilância com a escatologia, um termo técnico para falar do fim dos tempos, digamos assim. Então, Paulo ele conclui o capítulo com um apelo vibrante, né? Intenso.
É hora de despertardes do sono, pois a salvação está agora mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Então desperta tu que dormes. Ele contrasta as obras das trevas, orgias, discórdias, ciúmes, invejas, tantas outras obras, que tem uma lista, né, dos pecados que são frutos do homem que vive segundo a carne, com as armas da luz. Dá chave, né? E dá a chave, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma chave principal para viver a praxe cristã, ser revestido de Cristo, do amor de Jesus. Trata-se de viver já à luz do dia final, de antecipar na vida presente a glória futura. Então não esperem morrer, não esperem partir desta vida para você já experimentar essa realidade celestial, essa realidade do amor pleno, né? É já possível enquanto você toma essa decisão por Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1041, vai dizer: o cristão deve viver vigilante, pois não sabe o dia nem a hora. Ainda no mesmo livro, número 2015, ele vai dizer: a vida moral é um combate, exige esforço, vigilância e a graça de Deus. É muito interessante nós trazermos para a nossa vida essa exortação de Paulo, porque nós não temos que ser cristãos dormientes, né? Passando, vivendo como se a vida nunca fosse passar e como se esse momento último não fosse acontecer. Na verdade, de uma hora para outra, seja o fim do mundo, que a gente não sabe quando de fato isso vai acontecer, mas o teu fim, esse sim, ele é breve. Por mais que você vive 80, 90, 100 anos, mesmo assim é considerado um tempo pequeno, um tempo breve. Então, nós precisamos ser cristãos atentos e vigilantes o tempo todo. O tempo todo. Algumas orientações ou lições de vida que podem serem vistas a partir desta leitura do capítulo 13º. O primeiro ponto que nós podemos subtrair e depois buscar viver é que a responsabilidade social é viver como cidadãos justos, respeitando a ordem, trabalhando pelo bem comum, né? Como seria bom se a gente, de fato, entendêssemos isso. Com certeza, o mundo seria melhor e a gente viveria, com certeza, em paz. Mas nós não entendemos, né? Muitas das vezes é um egoísmo que impera, uma prepotência que impera nos nossos relacionamentos civis. E isso não faz bem. Não faz bem para a sociedade, não faz bem para nós. E a gente perde a oportunidade de crescer e crescer na paz. Um outro ponto importante é o amor recíproco. Fazer da caridade nossa única dívida, que nunca termina de se pagar. Então nós temos uma dívida contínua com o outro, amar o outro. É um dever nosso. Temos que entender isso, né? Isso é muito importante. Por último, vigilância escatológica. Viver atentos como filhos da luz, revestidos de Cristo, caminhando já rumo à eternidade. Portanto, fazendo as últimas considerações, né? A vida cristã, segundo Paulo, é marcada por 3 dimensões inseparáveis, meus irmãos. A política, a ética e a escatológica. Do ponto de vista político, mas sem idolatrar o poder, né? Faz parte da nossa essência. A gente entende, eu não gosto de política, não sei o que e tal. Política faz parte da nossa vida. A politicagem é uma outra história, né? É uma outra história, uma outra vertente que não é bonita, não é bela, é a parte escura. Mas a política, ela faz parte. Nós somos seres sociais, nós convivemos com as pessoas, né? E essa dimensão ética, né? É uma ética fundada no amor, não fundada em coisas estranhas, nos interesses particulares, mas fundada no amor recíproco. E a escatologia aberta ao reino que virá. Lembrando que a gente vive, a gente trabalha, a gente projeta, mas que a nossa meta é o céu. Esse discurso, essa exortação escatológica é para dizer: a tua meta é o céu, o teu fim é o céu, não é aqui na terra. Tem gente aí dizendo que não quer ir para o céu e dispensa, né? Dispensa o céu. Seria muita imprudência da nossa parte como cristão não nos interessar pela realidade celestial, pela realidade do céu. Se esse desejo de habitar o céu não está presente hoje no seu coração, avalie, repense a sua identidade de cristão, tá bom? Assim, o cristão é cidadão da terra e do céu, serve com fidelidade ao Estado, ama concretamente o próximo
e mantenha o coração desperto para a vida gloriosa de Cristo Jesus. Que essas palavras de São Paulo possam iluminar o seu agir hoje e sempre. Tenham todos um ótimo domingo, um ótimo mês da Bíblia e bons estudos da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos.